Bom dia, moçada! Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, deixe aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, ontem eu comecei a analisar as provas do Colégio Naval. A primeira prova comentada foi a de 2020 e hoje comentarei a prova de 2019. Vou ler um pouco rápido para que eu possa ter tempo de finalizar esse comentário das 6 questões antes dos 32 minutos, que é o tempo que possuo para comentar essa prova. Então, é por isso que eu vou ler as questões muito rapidamente. Vamos lá, observe a figura abaixo. Temos aqui uma charge. Papai, lê aquele conto de fadas para a gente dormir. Claro, todo brasileiro tem direito à moradia. A urbanização brasileira desenvolveu-se de maneira acelerada e provocou grande concentração da população, sobretudo nas áreas metropolitanas. Tal crescimento não foi acompanhado por investimentos sociais, causando graves problemas socioespaciais, principalmente o habitação, ilustrado pela charge. De acordo com as condições de moradia nas cidades brasileiras, assinale a opção correta. Letra A. As pessoas de baixo poder aquisitivo têm como alternativa de moradia ocupar os terrenos periféricos nas metrópoles. Correto? É por isso que o processo de urbanização brasileiro gerou a chamada macrocefalia urbana, o inchaço das cidades. As cidades cresceram sem um planejamento urbano adequado. Assim, o direito à cidade depende da democratização do uso e da ocupação do solo. A afirmativa A é a correta. Vamos ver os erros das demais afirmativas. B. A configuração das grandes cidades brasileiras deixou de ser excludente. Pelo contrário, a segregação socioespacial é uma manifestação inequívoca da exclusão social existente nas grandes cidades, não só nas grandes, mas também nas médias cidades do Brasil. Já temos aqui um erro, principalmente pelo aumento dos investimentos do Estado em moradia de baixa renda. Isso até aconteceu recentemente, com o lançamento daquele programa Minha Casa Minha Vida. Exemplificados nos condomínios populares construídos em áreas mais valorizadas. Você não constrói condomínios populares em áreas mais valorizadas, pelo contrário, em áreas menos valorizadas. Outro erro da afirmativa. C. A locomoção diária em direção ao local de trabalho associada ao problema de moradia, levou os governos estaduais a desenvolver uma política eficiente de transportes coletivos. Olha o erro. Nas médias e, sobretudo, nas grandes cidades do país, o problema da mobilidade urbana é muito sério. A carência de transportes coletivos constitui um dos mais graves problemas que envolvem as cidades brasileiras, sobretudo as grandes cidades. Integrados de trens, metrôs e ônibus, das zonas centrais a periferias. D. A ausência de movimentos sociais voltados à luta pela moradia. A ausência de movimentos sociais. Existem diversos movimentos sociais urbanos que lutam pelo direito à casa própria, inclusive promovendo a invasão de prédios públicos abandonados como forma de chamar a atenção das autoridades para a questão que envolve o déficit habitacional
sobretudo para famílias de menor poder aquisitivo. Então, contribuiu para o aprofundamento das contradições entre o capital e o trabalho pelo direito à cidade. O processo de intensa segregação socioespacial nas metrópoles brasileiras são minimizados pelo mercado imobiliário. O mercado imobiliário, ele lança empreendimentos para as famílias de classes média e alta, não para famílias de classe baixa. Já temos aí um erro, que destina cada vez mais recursos para empreendimentos nas periferias, formando bairros dotados de luxo. Ora, as empreiteiras, as construtoras, promovem investimentos naqueles bairros mais valorizados das cidades e não nas periferias, onde temos uma maior concentração da população de menor poder aquisitivo. Então, a resposta da primeira questão, letra A. Aqui nós temos a segunda questão. Observe a figura abaixo. É tech, é pop, é tudo. Nos últimos anos, a mídia brasileira tem vinculado propagandas que ressaltam a importância do setor agrário, principalmente o agroindustrial, na formação do Produto Interno Bruto, PIB. No entanto, o setor tem gerado críticas quanto a seus impactos no espaço brasileiro. Em relação ao agronegócio brasileiro, assinale a opção correta. A ampliação dos créditos bancários tem beneficiado os grandes proprietários, responsáveis pelo sistema de policultura. Aqui nós temos o erro. Os grandes proprietários de terra normalmente utilizam a monocultura. O agronegócio é um sistema de produção vinculado à monocultura comercial e não à policultura, que articula gêneros agrícolas para exportação com aqueles voltados para o mercado interno. B. O agronegócio não está restrito ao campo. Ele especializa-se nas áreas urbanas por meio da dependência das atividades produtivas advindas da industrialização e dos setores de serviços, promovendo a subordinação do campo à cidade. Correto. Ora, o agronegócio ele está inserido dentro do contexto dos complexos agroindustriais. Sendo assim, das cidades vêm as linhas de investimento que financiam a produção agrária, os insumos e os implementos agrícolas utilizados pelos produtores rurais. Nas cidades se encontram as indústrias de beneficiamento da produção agropecuária e a maior parte do mercado consumidor. Sendo assim, o campo foi se tornando cada vez mais dependente da cidade. Resposta correta. O grande legado que vem sendo produzido pelo setor é o banimento do consumo de agrotóxicos. Ora, o Brasil deixou de utilizar agrotóxicos? Baniu? Eliminou o uso de agrotóxicos? Pelo contrário, o uso de agrotóxicos vem aumentando cada vez mais em nosso país. Todo ano são liberados novos agrotóxicos para o setor agrário. Já identificamos o erro. Na produção rural e selo de segurança alimentar ao combater o desenvolvimento de transgênicos. Outro erro. O Brasil aprovou, em 2005, a Lei de Biossegurança, que regulariza não só a produção, como a pesquisa e a comercialização de produtos transgênicos em nosso país. O Brasil é, na atualidade, um dos maiores produtores mundiais de produtos transgênicos. Por isso, o slogan agro é tech, é pop, é tudo. D. A modernização das atividades agrícolas modificou demasiadamente as relações de trabalho no campo? Demasiadamente não. Houve uma mudança nas relações de trabalho no campo. Agora, mais de 70% dos trabalhadores rurais continuam sendo não assalariados. Ou seja,
trabalho familiar, desenvolvido nas pequenas propriedades rurais. O percentual de trabalhadores assalariados e com carteira de trabalho assinada é relativamente baixo em nosso país. Um pouco mais de 24% da força de trabalho em nosso país, no meio rural, tem carteira assinada. A mecanização das lavouras de exportação se desenvolveu associada à qualificação técnica dos trabalhadores, possibilitando a redução dos boias-frias. À medida que a mecanização aumenta, de fato, há uma redução da necessidade do contrato temporário de trabalho. Enquanto o agronegócio sofre críticas contundentes em relação ao descompasso entre o econômico e o social, no campo ambiental o setor é referência ao promover a instalação de áreas verdes e a proteção aos mananciais no Cerrado brasileiro. O agronegócio é a principal causa da destruição do Cerrado brasileiro e não na sua preservação. Então, temos aí também um erro nessa afirmativa. Resposta, letra B. Aqui nós temos a questão número 3, ela foi anulada e vamos ver por quê. Leia o texto a seguir. Hoje o Brasil está entre os países mais populosos do mundo, mas não foi sempre assim. Ao longo da sua evolução demográfica, o nosso país passou por momentos distintos em seu crescimento natural. Em relação ao crescimento natural brasileiro, com base no texto acima, é correto afirmar que o crescimento natural foi muito elevado entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX. Muito elevado, não. O crescimento natural foi baixo, até mesmo porque, naquela época, tanto a taxa de natalidade como a taxa de mortalidade eram altas. O Brasil recebia, naquela época, um grande número de imigrantes. Não confunda crescimento natural com crescimento demográfico. Uma vez que a maioria da população residia na área rural e tinha muitos filhos, contribuindo assim para elevadas taxas de natalidade no país. Esse restinho aqui está correto. As taxas de natalidade, de fato, eram altas, só que as taxas de mortalidade também eram muito altas em nosso país. B. Diminuiu o seu ritmo na década de 1950. Não. O ritmo de crescimento da população brasileira começa a diminuir a partir da década de 1960, quando a taxa de crescimento caiu para 1%. Na década de 1950, o Brasil registrou a maior taxa de crescimento vegetativo, 2,99% ao ano. Período em que as taxas de mortalidade, especialmente as infantis, aumentaram como consequência de uma urbanização desorganizada. Ora, a urbanização ela vai contribuir para a redução da taxa de mortalidade, não para o aumento. A partir dos anos 1980, cresceram rapidamente. Errado. O crescimento vegetativo natural começou a declinar a partir da década de 1960. Motivado pelo crescente aumento das taxas de fecundidade. Errado. As taxas de fecundidade começaram a diminuir em nosso país. Nos centros urbanos, uma vez que a inserção feminina no mercado de trabalho possibilitou o aumento das proles. Outro erro. Na medida em que aumenta a participação das mulheres no mercado de trabalho, diminui o número médio de filhos por mulher. D. Aqui saiu o gabarito. Posteriormente, os recursos impetrados pelos cursos levou a banca do Colégio Naval a anular a questão. Tem crescido nas últimas décadas? Não. O que tem crescido é a população, não o crescimento vegetativo ou natural. O crescimento vegetativo ou natural tem diminuído nas últimas décadas. Processo esse verificado a partir do censo de 1970. Ainda que as taxas de natalidade estejam diminuindo a partir dos anos 60,
imposições de uma urbanização que contribuiu para uma forte redução das taxas de mortalidade e aumento da expectativa de vida da população. O resto, tudo correto. Se encontra em rápido processo de declínio, fenômeno que se iniciou nos anos 50. Não. Esse fenômeno ganha impulso a partir da década de 1970. Na verdade, já na década de 1960 houve uma queda muito pequena e que ganhou maior projeção a partir dos anos 1990, quando as seguintes crises econômicas influenciaram o ritmo da natalidade junto às camadas mais pobres do país, o que tem contribuído para a desaceleração do crescimento vegetativo, o planejamento familiar, a difusão das técnicas contraceptivas, a inserção da mulher no mercado de trabalho, a concentração da população em áreas urbanas, entre outros fatores, inclusive a prática indiscriminada do aborto. Aqui nós temos a questão número 4. Leia o texto a seguir. Os limites dos estados nacionais parecem não exatos nos mapas políticos, que fica difícil duvidar que não estiveram sempre ali. Suas demarcações são estabelecidas com base em posições calculadas por coordenadas geográficas. Assim, os limites tornam-se concretos. As bacias hidrográficas têm um papel decisivo no estabelecimento de áreas fronteiriças entre os territórios, rios e divisores de água. Estão entre os elementos da superfície terrestre mais utilizados no estabelecimento dos limites territoriais. Sobre o entorno geográfico da Bacia do Paraná, no contexto acima, analise as afirmativas abaixo. A hidrovia do Paraná possui um potencial quase esgotado. Hidrovia não. O que está quase esgotado é o potencial hidrelétrico, não hidroviário. Errado. Em virtude do volume de carga transportada no comércio entre as economias brasileira, Argentina e Uruguai. 2. A existência da hidrelétrica binacional de Itaipu entre Brasil e Paraguai reforça a dependência entre as duas economias que consomem igualitariamente a energia produzida. Consomem, não. Brasil e Paraguai têm direito igual, ou seja, 50% da energia pertence ao Paraguai e 50% ao Brasil. Como o Paraguai não consome toda a energia que lhe é de direito, o excedente ele vende para o Brasil. Sendo assim, o Brasil consome mais energia do que o Paraguai. Afirmativa errada. Ora, se a 1 e 2 estão erradas, só resta aqui a opção E. Resposta certa, letra E. Afirmativas 3 e 4 corretas. Vamos à questão 5. O espaço geográfico tem cada vez mais despertado interesses de grupos, países, empresários pela disponibilidade dos recursos naturais dispostos nos territórios. Essa cobiça exige dos países detentores de grandes riquezas cada vez mais a implementação de políticas adequadas à proteção da soberania nacional. No Brasil, é crescente o debate sobre a importância da Amazônia Azul, uma imensa área do litoral medindo quase 4,5 milhões de quilômetros quadrados, o que acrescentaria ao país uma área equivalente a mais de 50% de sua extensão territorial. Sobre as potencialidades e desafios marítimos, assinale a opção correta. O avanço do comércio exterior propiciou nas últimas décadas a diminuição da vulnerabilidade do país, visto que os fretes marítimos são transportados majoritariamente por navios de bandeira brasileira. Errado. Boa parte do frete ou das cargas são transportadas por navios de bandeira estrangeira. Os navios mercantes de bandeira nacional transportam um percentual muito pequeno. B. Embora as descobertas das reservas de petróleo no pré-sal nas bacias de Santos e Campos
possibilitasse o aumento da extração pela via marítima, ainda o Brasil depende quase exclusivamente da exploração nas áreas continentais. Errado. Mais de 90% de todo o petróleo e gás natural produzidos no Brasil provém dos campos localizados no mar, principalmente o pré-sal, que hoje responde por mais de 70% da produção nacional de petróleo. Se a implantação de unidades de conservação costeiras e marinhas no litoral brasileiro promoveu a conservação da biodiversidade e o aumento dos manejos de áreas abertas, portanto, suprimiu os conflitos de múltiplos usos? Claro que não. Existem interesses econômicos muito grandes na exploração das riquezas localizadas na zona econômica exclusiva do Brasil, na chamada Amazônia Azul. E isso, logicamente, que alimenta os conflitos entre o capital e as organizações ambientais existentes no Brasil e no mundo. A pesca artesanal está localizada, em sua maioria, nas regiões Sudeste e Sul. Errado. Nordeste e Norte. Nas regiões Sudeste e Sul, predomina a pesca industrial, enquanto a pesca industrial se deslocou preferencialmente para as regiões Norte e Nordeste. Ao contrário, né? Onde as precárias condições de fiscalização e controle favorecem a exploração. Não estou com isso afirmando que não há pesca industrial no Norte e Nordeste. Mas esta se concentra no Sul e Sudeste. Sendo assim, a resposta correta, letra E. Aqui nós temos um climograma. Observe o gráfico abaixo. O climograma destacado faz alusão a um tipo climático brasileiro. Sobre a realidade envolvendo esse climograma, é correto afirmar que está indicando o clima equatorial úmido? Não. O clima equatorial ele tem temperaturas médias mensais acima dos 24 graus. Repare que durante vários meses do ano, essa temperatura média mensal está abaixo dos 20. Não pode ser o equatorial. Não pode ser o subúmido, pelo mesmo motivo. Para ser equatorial, as temperaturas médias mensais têm que ser superiores a 24 graus. Se é subúmido, não pode ter elevadas pluviosidades o ano todo. O equatorial subúmido, alguns geógrafos, eles classificam parte do clima de Roraima e noroeste do Pará, assim como o clima na borda sul da Amazônia, como equatorial subúmido. É um clima que tem um período de estiagem médio de 3 meses, 3 a 4 meses, com um índice de chuvas bem abaixo da média. Então, não pode ser aqui também, pelas barras de precipitação, o equatorial subúmido. Litorâneo úmido, ok, não pode ser, porque o litorâneo úmido tem como característica temperaturas médias mensais acima dos 20. Nós temos vários meses aqui com essa temperatura média abaixo dos 20 graus. E o litorâneo úmido, no litoral oriental do Nordeste, tem suas chuvas concentradas no outono e no inverno. Primavera, verão, períodos de menor incidência de chuvas. E aqui no Sudeste, o litorâneo úmido tem o seu período mais chuvoso na primavera, verão, outono e inverno, menor incidência de chuvas. Tropical de altitude. O tropical de altitude, pela temperatura, até poderia ser. Mas o problema é que no tropical de altitude, você tem chuvas concentradas no verão, o inverno é seco. Então você tem duas estações bem definidas no que diz respeito à distribuição das chuvas. E como pode-se perceber, o inverno aqui é bem chuvoso. Você tem chuvas no verão, no outono, no inverno, na primavera, ou seja, apenas o mês de setembro aqui tem um registro de chuvas mais baixo, de forma assim
mais clara, então não poderia ser. Restou aqui o subtropical úmido predominante na região sul. Esse subtropical úmido, ele tem temperaturas médias mensais nos meses mais frios acima de 10 graus, nos meses mais quentes acima dos 18 graus. As chuvas são normalmente bem distribuídas, e isso se deve principalmente ao encontro dos ventos úmidos da tropical atlântica com os ventos frios e úmidos da massa polar atlântica, que geram sistemas frontais que causam chuvas regulares praticamente durante todo o ano. Então, a resposta, letra E. Ação da massa tropical atlântica e da massa polar atlântica, respectivamente, durante o verão e o inverno, tornam bem distribuídas as pluviosidades nas áreas abrangentes. Moçada, comentei assim a segunda prova. Dê aquele like, compartilhe o vídeo, se inscrevam no canal e ajudem o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Um beijão no coração. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!